Olá, minhas queridas. Mais uma vez estamos aqui na nossa classe Esther, que faz parte da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. E é um prazer para nós podermos estar juntas, compartilhando da Palavra de Deus, aprendendo como viver de uma maneira que agrade ainda mais ao Senhor. Então, para começar, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, por podermos falar contigo, Senhor, por termos essa forma, Senhor, de tecnologia que nos possibilita estudarmos juntas a sua palavra, Senhor Deus. Vem nos dar um tempo, Senhor, abençoado, que possamos aprender, Senhor, a firmar essas colunas do caráter cristão, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, a semana passada nós iniciamos um estudo sobre as colunas do caráter cristão. E já vimos a primeira coluna, uma coluna muito importante, que é a fé, não é? E essa semana nós vamos ver mais uma coluna que é companheira da fé, que é a obediência, né? A obediência, ela sempre anda junto com a fé. E nós temos um hino muito bonito no cantor cristão, que se chama Crer e Observar. E nesse hino tem uma estrofe do hino que define muito claramente o que é a obediência espiritual. Diz assim: então, em doce comunhão, nos sentaremos aos seus pés, ou andaremos ao seu lado no caminho. O que ele disser, faremos. Aonde ele enviar, iremos. Nunca temer, somente crer e obedecer. É essencialmente a definição de obediência cristã, né? Aonde ele enviar, nós iremos. O que ele mandar, nós faremos. Então, a obediência cristã, a obediência espiritual, ela significa, basicamente, nós nos submetermos aos mandamentos do Senhor, fazendo a sua vontade, com base no que é tão claramente revelado nas Escrituras. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é um compêndio, né, de instrução, em que Deus deixa claro o que Ele espera de nós. Portanto, a obediência é simplesmente nós cumprirmos aquilo que tão claramente Ele deixou na sua palavra. E Jesus, na grande comissão, Ele falou com os seus discípulos claramente sobre a obediência, mostrando que fundamento importante que ela é, né? Lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui nós vemos claramente, eu ensinando-os, né? Façam discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ou seja, os crentes mais maduros, os discipuladores, o que devem ensinar aos novos cristãos, né? A obediência aos mandamentos divinos da palavra, devem ensinar a se submeter a Deus. Então, a obediência, ela é um fundamento realmente da fé cristã. A obediência é tão fundamental que, se ela não estiver presente efetivamente na vida de um cristão, nós podemos até questionar a sua fé. João, em vários versículos, fala muito sobre isso, né? Nós vamos ver lá em João, capítulo 8, versículo 31, que diz: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Permanecer na palavra significa obedecer, né? Se vocês permanecerem na palavra, vocês realmente serão meus discípulos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Guardar os mandamentos
vocês assim estarão permanecendo no meu amor. Sem obediência não há amor. O amor pressupõe a obediência ao Senhor, né? E isso está registrado, então, em João, capítulo 15, versículo 10. 1 João, capítulo 2, versículo 3 e 4, dizem ainda: sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. É muito comum as pessoas estarem vivendo vidas que não demonstram, né, a obediência aos mandamentos do Senhor, aquilo que o Senhor determina, e dizem que estão bem com Deus, né? Na verdade, elas estão se enganando, porque aqui a palavra de Deus está dizendo que se nós guardarmos o mandamento, nós vamos estar demonstrando amor, nós vamos estar permanecendo nele. E, pelo contrário, quando dizemos que o conhecemos e não guardamos esses mandamentos, nós somos mentirosos, em nós não está a verdade. Então, todos aqueles que professam Jesus devem demonstrar sua fé através da obediência aos seus mandamentos. É tudo muito claro em relação a isso, né? Não há dúvidas, não há subterfúgios. Não é bem isso que a Bíblia está dizendo. Os textos são extremamente claros em dizer da importância de guardarmos os mandamentos do Senhor e de obedecermos. A obediência de um crente verdadeiro, ela é inequívoca, ela é intransigente. A obediência de um crente, de um cristão verdadeiro, né, não fica arrumando vírgulas, né? Mas não é bem assim. Não, para ele a palavra é real, é verdadeira, é fiel, e o que está lá é o que eu cumpro, né? É a minha regra de fé, não relutante, e é uma obediência de todo o coração, né? É uma obediência completa, inteira. Então, portanto, a obediência, ela é parte integrante da nossa salvação. O apóstolo Pedro, na verdade, ele descreve a salvação como um ato de obediência. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 23 diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, tendo purificado a vossa alma, pelo quê? Pela vossa obediência à verdade. A verdade é o Evangelho, que em essência é uma ordem para que nós nos arrependamos, né? Reconheçamos a nossa condição de pecadores e passemos a crer no Senhor Jesus Cristo. Quando alguém coloca, então, a sua confiança nessa obra expiatória de Cristo, no fato de Cristo ter morrido por nós, né? E recebe, portanto, o perdão dos seus pecados, ele, nesse mesmo momento, ele reconhece o Senhor Jesus, o Salvador, como mestre sobre a sua vida. E quem tem um mestre se torna servo, e, portanto, um servo obedece. Então, a obra da salvação é também um pacto de obediência que nós celebramos com Deus. Isso significa que cada crente se comprometeu a uma vida de contínua obediência. A partir da nossa salvação, nós nos comprometemos com essa vida de obediência, né? Nós vamos mostrar os frutos do Espírito, né? Através da nossa obediência. O Espírito, ele produz no nosso coração esse desejo de andar pelo caminho da obediência a Deus. Então, se somos servos de Jesus Cristo, se o Espírito Santo de Deus habita no nosso coração, ele vai promover esse desejo em nós de obediência, e não de uma vida transgredindo os princípios de Deus, né? Não podemos separar amor de Deus de obediência, de fé, né? São coisas que estão
juntas, correlatas. Então, esse é, na verdade, o processo de santificação. O Espírito Santo agindo na nossa vida para que nós busquemos essa vida de obediência. Então, em resumo, Deus, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, né? E fomos salvos pela sua graça, pela operação do Espírito em nós. O Espírito nos convenceu do pecado, promoveu o desejo em nós do arrependimento, né? E colocou em nós a fé no Filho de Deus como Salvador. Em Ezequiel 36, 26 e 27 diz: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Olha só essa obra completa que o Espírito opera em nós. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, que guardeis os meus juízos e os observei. O Espírito Santo de Deus fala conosco. Quando nós cometemos coisas erradas, quando nós não obedecemos, né, ele nos acusa e nos move ao arrependimento, né, e à correção do nosso caminho. Então, é o Espírito Santo que realiza em nós essa obra de santificação. A santificação, ela inclui a separação do controle do pecado, da morte, do inferno e Satanás. Nós sempre vamos obedecer, um lado ou outro, né? Então, nós fomos libertos dessa obediência ao pecado, obediência a Satanás, obediência a esse controle exercido sobre nós para o mal. E passamos, na verdade, a ser capacitados pelo Espírito Santo a viver uma vida obediente, a cada vez mais nos moldarmos à imagem de Jesus Cristo, que é o nosso maior objetivo, né? Então, o objetivo primordial da redenção, da salvação, do nosso resgate por Jesus, é que a partir dali, nós, crentes, passássemos a viver o restante da nossa vida em realmente um caminho de obediência ao Senhor, um caminho que glorifica ao Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, o objetivo da nossa salvação é de uma vida de obediência e uma vida que glorifica ao Senhor. A salvação, ela é, portanto, esse pacto de obediência. Antes disso, nós éramos obedientes à carne, ao mundo, ao demônio, e éramos controlados por essas várias facetas aí do pecado, né? Agora, como crentes, nós somos obedientes à justiça. Está lá em Romanos, capítulo 6, versículos 16 a 18, que nos lembram de qual é a nossa posição agora em Cristo. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, se somos servos da justiça, nós devemos ser obedientes à justiça, obedientes à verdade de Deus. Temos outras passagens do Novo Testamento que vão falar da importância de nós sermos obedientes e, acima de tudo, de nós ouvirmos e lermos a palavra, mas não só ouvirmos e lermos a palavra, mas cumprirmos realmente a palavra, né? O apóstolo Tiago fala da importância da obediência quando ele declara: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sejam praticantes daquilo que vocês ouvem.
Temos muitas pessoas que às vezes chega e fala para o pastor ou fala para um professor, a sua aula foi tão maravilhosa, nossa, o que você falou é tão lindo, né? Mas no viver daquela pessoa, nós não vemos essa palavra, a palavra de Deus sendo efetiva, né? Através da sua obediência. Então, Tiago está dizendo aqui para nós que nós precisamos ser praticantes da palavra, não somente ouvinte, enganando-nos a nós mesmos, né? Ouvir coisas bonitas não nos transforma em pessoas santas. Praticar, fazer aquilo que nós ouvimos, fazer aquilo que nós lemos. Nós estamos num período maravilhoso de muita leitura, de ouvir muito sobre Deus, né? No nosso grupo de mulheres, nós temos tido muitas oportunidades de aprender de ouvir muitas coisas, mas nós só vamos aprender quando nós realmente colocarmos isso em prática, quando nós buscarmos viver essas coisas, né? Só a teoria, só ouvir não nos leva a lugar nenhum, mas é praticando, é buscando, é errando, é pedindo perdão, é buscando força em Deus que a gente caminha e consegue ir mais à frente. Quando alguém não aplica as Escrituras regularmente à sua vida, ele está enganando sobre a sua verdadeira condição espiritual, né? Tiago, ele ilustra esse princípio quando ele diz: se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Versos 23 e 24, né? Nós estamos baseando essa aula num livro de John MacArthur chamado Colunas do Caráter Cristão. E ele, nesse livro, ele faz uma ilustração em relação a esse versículo, né? Que ele diz que é como se alguém começasse a tirar a barba, né? E fosse distraído por algum motivo, estava lá no espelho tirando e tira só um pedaço da barba e aí já começa a fazer outra coisa, acaba saindo com metade do rosto só, sem a barba, e sai, e as pessoas começam a rir, né, da cara daquela pessoa, de como é que ela tá, né? Por quê? Porque de fato ela não se olhou no espelho. E a mesma coisa acontece quando nós não nos confrontamos com a palavra de Deus. Nós ouvimos, começamos a dar uma recalchutadazinha básica na vida, né? Mas não nos aprofundamos em nos tornar efetivamente praticantes da palavra de Deus, obedientes à palavra de Deus. Então, qualquer pessoa que dá uma olhadinha rápida na palavra, que se afasta, que não aplica aquilo na sua vida, ela não consegue ver o quanto que a condição espiritual dela é ruim, e ela passa a se enganar achando que está tudo bem com Deus, né? Quando na verdade ela não está sendo confrontada pela palavra de Deus. Bom, Tiago conclui então apresentando um perfil aí do cristão obediente, que está no versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Que versículo maravilhoso, não é, irmãs? Olha lá, aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade. Quem acha que obediência é escravidão? Não. A obediência te traz liberdade, né? E nela persevera. Olha para essa lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante. Esse vai ser o quê? Bem-aventurado, né? No original grego, o verbo traduzido como considera atentamente a lei, aí, né, se refere a uma observação minuciosa e prolongada a fim de avaliar devidamente alguma coisa. Então, observar atentamente a lei não é uma lida rápida, né? É um degustar. Nós estamos sendo abençoadas com um grupo que tem
refletido, né, que tem ali meditado sobre um salmo por dia. E como isso tem sido maravilhoso, como nós temos visto Deus falando conosco, né? Quando a gente para e olha com calma para aquele único salmo. Então, o olhar atento, né? Esse considera atentamente, é esse olhar minucioso sobre a palavra para ver, Senhor, o que o Senhor está me ordenando aqui? O que o Senhor está me mostrando que eu devo obedecer? E aí sim, aquilo vai se refletir numa prática diária de glorificação, exaltação e adoração a Deus através da sua vida, né? Você tem que examinar a lei da perfeita liberdade, a qual é a palavra de Deus que o liberta do pecado e da morte. Por isso que ela é a lei da perfeita liberdade, né? Porque ela te liberta dessa escravidão, do pecado e da morte. Você deve observar tudo isso e cumprir. Essa que é a grande questão. Quando vivenciamos a salvação, nós fazemos também uma simples, mas abrangente aliança de obediência com o Senhor. Viver a salvação é isso, é celebrar esse pacto de obediência com Deus. Portanto, a atitude de obediência deve acompanhar a atitude de fé na vida cristã, porque ambas são essenciais para a nossa salvação. Fé e obediência, duas colunas fundamentais, né, para a nossa salvação. Crer neste Deus e obedecer às suas ordens. As igrejas abençoadas por terem crentes que exibem essas colunas gêmeas, a fé e a obediência, serão também repletas da alegria, do poder e das bênçãos de Deus. Como corpo, cada um de nós afeta, né, a igreja. Portanto, quando aqui, naquele versículo que nós vimos, diz que aquele que atenta para essa lei perfeita, ele será bem-aventurado. Uma igreja em que seus membros atentam para a lei perfeita, será também uma igreja abençoada, uma igreja forte, uma igreja que vive a plena alegria do Senhor, que vive a plena liberdade do Senhor. Então, que cada um de nós possa olhar para si mesmo e possa refletir o quanto que você tem vivenciado esse pacto de obediência com o Senhor, o quanto que você tem caminhado a cada dia, né? Que eu possa olhar para mim e possa pedir para o Senhor realmente me sondar, que eu possa mergulhar na palavra de Deus, vendo, através da palavra de Deus, cada princípio dele, cada ordenança, cada mandamento, para que eu possa ter esse viver de obediência, porque vivendo em obediência, com certeza eu serei bem-aventurada, eu viverei a verdadeira liberdade que há em Cristo. Amém? Que a sua semana seja abençoada e que você possa estar aí buscando essa santificação, que o Espírito Santo atue na sua vida. Deus abençoe.